Chegou sexta-feira, Brasil! E nada melhor do que uma sexta friazinha, né, gente? Porque tá frio hoje. Meu Deus do céu, que tempo que é esse? Graças a Deus parou de chover. Aleluia! Graças a Deus. Mas que bom que chegou sexta-feira e nós vamos iniciar um final de semana que será maravilhoso. Então vamos juntos viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe o que é? Um processo de renovação na sua mente para sua vida. E obrigado mais uma vez por abrir a porta da sua casa. Tá, é na tela da TV, pode ser também, obrigado. Aí no smartphone, melhor ainda então, muito obrigado, é sempre uma honra poder entrar e abençoar a sua vida. Essa sexta não será diferente, porque toda sexta nós temos um desafio aqui, uma missão clara, objetivo único, ajudar você a viver esse processo de renovação na sua mente. E toda sexta-feira eu trago pessoas aqui para brilhantar essa mesa, pessoas que estão vivendo, já viveram, pessoas que estão ajudando outros também a viver um processo de renovação na vida. E hoje está comigo aqui esse casal maravilhoso que estão aí na coordenação de um curso que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida também, porque eu primeiramente serei abençoado aqui. Você vai ser abençoado? Então diga assim, eu serei abençoado. Que bênção, gente! Então vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Está comigo aqui hoje pastor Rangel e pastora Adriana. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu estou com uma grande expectativa aqui nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser muito maravilhoso. Pastor, eu conheço vocês já faz um bom tempo, né? Isso. Mas os nossos telespectadores, quem sabe, não conhecem quem é o Rangel. De onde que veio? De onde surgiu esses dois aí? Então, por favor, fique à vontade, se apresente para o nosso público. Pode começar. Posso começar? A gente tem uma apresentaçãozinha que a gente sempre faz, né? Eu sou o pastor Rangel da pastora Adriana. Eu sou a pastora Adriana do pastor Rangel. Somos casados para sempre há 30 anos. Somos pais para toda a vida do Rangel Júnior, do Rafael e da Vitória. E acertamos o alvo em uma única vez. Essas 3 falas que a gente fala é dos 3 cursos que o 2 igual a 1 Brasil oferece, né? Que é o Casados para Sempre, Pais para Toda a Vida e o AN, que é o curso de noivos. Eu me chamo Rangel de Farias, sou natural de Tubarão. Tubaronense? Tubaronense. Uau. Nasci no Morro da Caixa d'Água ali. Na verdade, do hospital, mas eu sou das Ofas. Então tem algumas histórias aí para contar. Tem. Realmente de renovação de mente. Olha só. De renovação de mente. Conheci a Adriana no Mauá, ela estudava no Galote e numa gincana da Rádio Cidade. Olha só. Lembra? Não, Atlântida FM. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Vai me corrigindo. Eu estudava no Mauá, fazia aquele à noite, né, que tinha lá aquele né, reforço à noite, e ela fazia magistério no Mauá. No Galote. No Galote. Eu com 16 para 17 anos. Sim. E ela com 19 anos. E teve aquela gincana. E eu vestido de Capitu, lembra da Capitu? Vestido de mulher, com bexiga e tal. E ela olhou para mim e se interessou. Eu falei, alguma coisa tá estranha. E aí nós começamos a conversar ali por volta de 4 horas da tarde. Ela me roubou um beijo debaixo da trave do Mauá. O Mauá teve uma reforma agora, né? Tá. Inclusive eu queria até pedir uma permissão lá pro Mauá, eu vou fazer isso. Nós vamos fazer aniversário de casamento agora dia 20 de julho, 31 anos de casado. 31 anos, meu Deus. E eu gostaria de voltar lá, Que debaixo legal. daquela trave, se ainda estiver lá, para bater uma foto disso. Que legal. E isso era num sábado, né? Sim. E domingo fui na casa dela almoçar e não voltei mais embora. Não, voltei embora. Voltei quando? Quando que foi o último dia? Terça-feira. Terça-feira. Então, domingo eu voltei para casa, na terça eu voltei para casa dela, não voltei mais. Ficamos 3 dias só separados e já estamos juntos há 31 anos. Meu Deus do céu, que história. E toda a minha vida me formei junto com a Adriana, imagina, eu tinha 17 anos, hoje sou advogado, sou pastor-presidente de um ministério em São Paulo e aqui em Santa Catarina. Corretor. Sou corretor de imóveis. Meu Deus. Eu tenho uma advocacia, tenho uma imobiliária e uma contabilidade aqui na cidade de Capivari de Baixo. Sim. Tá? O nosso trabalho propriamente dito ali é sempre cuidando de empresa e eu trabalho com a Adriana, que é minha sócia, e o meu filho também, que é advogado, meu sócio. Uau. Sou pastor, como eu disse, há 24 anos, 30 como evangélico. E estamos aí nessa batalha. Agora, minha moça, se apresenta. Por favor. Eu sou a Adriana, sou paulista. Paulista? Sou. Como é que achou ele aqui? Ela me achou, né? Eu contei. Era de Embu das Artes. Olha que bonito. Em Embu das Artes, São Paulo. Os meus pais são catarinenses, meus avós. E os meus pais fizeram o caminho de
de ir para São Paulo. Tá. E aí meus primos, começamos a fazer o caminho de volta. De volta, entendi. E aí, nessa, eu vim morar em Tubarão. E foi quando eu conheci ele. Olha só. Nós não éramos da igreja, né? Isso tudo que ele contou aconteceu em abril, mas a gente conta mesmo que a gente oficializou de morar junto dia 20 de julho. E aí, no dia 30 de julho, nós aceitamos Jesus juntos. 30 de julho de 93. Nossa vida, Vamos que fazer bênção. 31 anos de casado e de evangélicos. Uau, que bênção, gente. Olha só. E quando que foi assim que vocês conseguem identificar um processo de renovação na vida de vocês? Nós temos 31 anos dentro da igreja. Tá, Os primeiros 15 anos, nós fomos levando. entendi. O Rangel, em 98, fez curso de teologia na Assembleia de Deus. E a gente foi conhecendo Jesus, mas é como a gente fala assim, a gente era um dentro de casa e um fora. Perfeito. Né? Então, a gente tinha a aparência de crente, mas muita coisa a gente não vivia como crente. Entendi. E em 2008, em 2006, nós nos afastamos da igreja. Em 2008, nós chegamos no fundo do poço com o nosso casamento, final de 2008. E aí, conhecemos Casados para Sempre em 2009. Entendi. E aí, quando nós conhecemos Casados para Sempre, o Senhor entrou na nossa vida realmente. benção. Aí nós entendemos o que era ser crente, o que era servir ao Senhor realmente de coração, não de aparência, mas de ser crente em todos os lugares, ser um estilo de vida. Meu Deus do céu. Até isso é muito bom colocar, pastora, porque eu vejo, pastor, também tem vocês têm anos aí, né? Eu estou começando agora, vamos assim dizer. Mas é muito importante colocar isso, porque muitas pessoas confundem as coisas. Elas acham que a pessoa começou na igreja, pronto. Agora ele já mudou de vida completamente, agora já virou o santarrão, agora ele já tem uma revelação de que é Jesus. E é muito pelo contrário, né, pastor? Sim, sim. Porque é um processo, né? Então, na vida de vocês aconteceu esse processo e é muito bom a gente colocar aqui, porque as pessoas muitas vezes confundem isso, né? Ir na igreja não significa que você realmente é convertido. A mesma coisa você ir no campo, no estádio de futebol, não significa que você é um atleta, né? Que você é um jogador de futebol. Então, a gente precisa tirar esse paradigma que as pessoas muitas vezes têm a respeito disso e saber que o processo, ele é demorado, né, pastor? Bem isso. Quando a Adriana fala que nós mudamos o estilo de vida, foi literal. Sim. Isso mesmo. Quando nós começamos a entender o que era não só pertencer a uma denominação, mas a servir a Jesus. Muito bom. O nome do seu programa é excepcional, né? De renovação de mente, a metanoia diária, né? Perfeito. A palavra de Deus diz que Deus mandava para o povo diariamente o maná no deserto. Muito bom. Ainda que aquilo fosse alimento, Johnny, aquilo também era uma questão de renovação de fé. Ótimo. Hoje tem, amanhã, se Deus prover. E isso nós começamos a viver na nossa vida, né? Imagina, nós fomos para São Paulo, eu não tinha emprego, menor de idade, eu tinha 17 anos. A Adriana tem os pais dela eram lojistas na cidade, então tinha até uma estrutura, só que minha sogra se converteu. Eu me converti, a Adriana se converteu, os meus cunhados se converteram e meu sogro não. Então houve um choque cultural na casa. E houve uma ruptura. Então nós enfrentamos naquele momento, no começo da fé, uma dificuldade muito grande. E nós tivemos como instrutores, me permita dizer isso, instrutores da fé, no início da nossa fé, pessoas despreparadas. Então nos alinharam dentro de um evangelho, dentro de um cristianismo que não mudava a cabeça. Meu Deus. Ele te aprisionava em uma estrutura. E quando nós começamos a entender, como a Adriana bem falou, a gente se afastou por conta da estrutura. Quando nós voltamos por conta de Jesus, a nossa mente começou a dar uma guinada de vida. Então, a gente não se via mais como denominacional ou crente, ainda que se fizesse naquela forma, mas como servos do Senhor. E aí nós começamos a viver o Senhor não mais com aquilo que nós parecíamos ser, mas com a nossa vida. Né? Como o Adriano falou, nós fomos embora daqui do Sul em 93 e a gente foi para Embu das Artes, que inclusive vai ser uma audiência sua em São Paulo hoje, que nós somos muito conhecidos lá. Olha só. E quando a nossa vida começou a estruturar, depois que nós conhecemos o Casados para Sempre, a nossa mentalidade abriu. Perfeito. Para aquilo que a gente podia viver como indivíduo na fé, mas aquilo que nós poderíamos viver como o nosso ministério de uma só carne, que a palavra de Deus fala, como casal.
né? E de lá para cá o Senhor vem estabelecendo, cada dia que passa, uma novidade de vida naquilo que nós fazemos com os casamentos, né? E hoje eu vejo até isso, pastor, uma grande debilidade que as igrejas também têm, porque no sentido assim, por exemplo, chega um novo convertido, e aí quem vai cuidar do novo convertido é uma pessoa que não é muito bem enraizada, que tem os princípios, até mesmo que tenha, mas ela vive uma cultura dela, né? Porque uma coisa, o cara vai na igreja e ele cria uma cultura dele. Por exemplo, assim, ninguém pode falar com o pastor aqui na igreja. Os mais velhos falam, né? Ninguém pode falar com o pastor. É uma cultura dele. Não que o pastor em si diz que ninguém deva falar com o pastor. Muito pelo contrário, a gente está ali para abraçar todo mundo e queremos conversar com todo mundo. Mas o cara, ele cria na mente dele isso, assim, não fala com o pastor. Então o casal está lá se arrebentando, quase morrendo, indo, né, as coisas acontecendo, e ele fica ali dizendo que está cuidando, que na realidade não está cuidando de ninguém. Mas só que aí a pessoa não tem esse aperfeiçoamento. Mas como a gente conseguir implantar isso dentro da cabeça dos seres humanos que vão dentro da igreja, pastor? Posso falar? Uma coisa muito interessante é que nós aprendemos uma cultura hoje diferente daquilo que nós aprendemos no tempo passado. Nós copiávamos quem nós éramos. O nosso discipulado, ele era fechado nos nossos próprios ensinamentos, naquilo que a gente aprendeu. A trancos e barrancos eu me formei esse tipo de cristão, esse tipo de servo do Senhor, e é isso que eu vou transferir para você. Só que eu mesmo não me preparei para sê-lo. Hoje nós temos nas igrejas a cultura, né, dos recém-chegados, dos recém-admitidos, de você colocá-los no alinhamento de visão, colocá-los no que é o caminhar com Cristo. Então hoje você não transfere só a tua informação como discipulador, mas também você transfere a ele aquele que ele deve ser, imitador de Cristo Jesus. Perfeito. E foi isso que faltou para a nossa época. Mas graças a Deus nós tivemos um pastor que foi um amado na nossa vida em 2008. Pastor Mazinho. Ele é vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Ferreira, um grande ministério em São Paulo. Um grande abraço, pastor. Vou te mandar esse link para o senhor assistir. E ele olhou o nosso casamento de uma forma diferente. Entendi. Nós todo quebrado, todo craquelado. E nós sentávamos, quando voltamos, nós sentávamos na primeira fileira. Sabe aquele banco que fica vazio na primeira fileira da igreja? Nós sentávamos ali, porque nós queríamos uma mudança de vida. Uau. Nós queríamos reconstruir o nosso relacionamento. E quando ele olhou para nós e viu que nós poderíamos mudar de vida, e ele apostou em nós. Ele apostou em nós. Ele não só olhou para nós como alguém que está chegando, mas ele olhou e falou assim, não, eu vou apostar nesse casal. E cuidou da gente. Sim. Ele, a sua esposa, nos discipularam de perto, nos ensinaram algumas coisas que precisava fazer. E voltando a dizer, faltava um preparo. Eclesiasticamente falando, eu era preparado. Sim. Né? Já era presbítero, já tinha toda a parte eclesiástica formada. Mas como caráter cristão, tinha algumas coisas ainda que precisavam ser transformadas. E Deus usou pessoas. Deus usou pessoas dispostas a trazer isso. Pessoas que tiveram a sua mente renovada para renovar novas mentes. Entendeu? Mas e como fazer? Eu acho interessante isso a gente compartilhar. Porque como fazer com que a visão do pastor ela seja uma visão total da igreja? Porque assim, o pastor tem uma visão, ele viu o coelho. Mas agora tem um discípulo lá na ponta que ele não viu, ele está apenas indo juntamente com o pastor para fazer de conta que está junto ali, mas ele não viu o coelho na realidade, né? Porque dá uma chuva, ele não vai para a igreja, dá um vento forte, ele quer ficar em casa com a família, ele acha prioridade mais ficar do que servir, do que fazer as coisas, as obras do Senhor Jesus. Ele coloca a obra como algo secundário, porque eu acredito que ele não teve uma visão clara a respeito do reino de Deus ainda. E como fazer, pastor e pastora, para que esses discípulos, eles consigam realmente ver o coelho também, que a visão seja espalhada de uma maneira tão unificada, para que todo mundo que ali está consiga realmente exercer esse ide, o cumprimento da palavra, e ver de forma genuína a vontade de Deus na sua vida. Mas calma, não responda ainda. Nós vamos intervalo comercial e nós já voltamos.
Estamos de volta com o videocast mais top da televisão brasileira, meu povo. Você chegou aí, manda pra todo mundo que nós já estamos no ar, gente. Sexta-feira, final de semana, nada melhor do que você começar o final de semana sendo abençoado com uma palavra do que de renovação para a sua vida. Deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas que a gente vai encontrando pelas ruas aí, porque se eu não mandar, depois eles ficam cobrando de mim. Então eu quero mandar um abraço aqui para Bernardina, pro Lourenço, pra Cida, o Gão, a Patrícia, vocês aí, que Deus abençoe poderosamente, a Gisele Fidelis, obrigado pela audiência, ao Jailson também, que Deus abençoe vocês, ao Maurício Querino, que Deus abençoe, ao Toninho da Praia Redonda, meu Deus do céu, quantas pessoas aqui, ó. O Diogo, as filhas Camille, Loá, Laura, que Deus abençoe vocês aí. Aonde quer que o nosso programa chega, gente, muito obrigado pela sua audiência. Se eu não falo o seu nome aqui, porque quem sabe você não te conheço ou você não chegou até mim e falou que viu o nosso programa. Mas se você chegar, eu vou mandar um abraço para você também aqui. Mas todos sintam-se abraçados agora nesse momento, tá bom? Porque eu já disse para vocês, se me encontrar na rua, não tem problema nenhum, chega em mim, eu vejo o videocast novamente, eu fico tão feliz com o feedback de vocês, vocês não têm ideia disso, fico muito feliz mesmo, obrigado pela sua audiência. E também eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, né? Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aí chegando até na sua casa e também aos nossos amigos que têm apoiado o nosso videocast novamente. O meu amigo Camilo, ali do Camilo Motos, na cidade de Capivari de Baixo. O arroba dele é camilo.motos no Instagram. Vai lá, gente, nós temos uma parceria lá muito top, porque se você comprar uma moto do Camilo, você ganha de brinde o meu livro Renovamente. Olha só, já pensou um negócio desse? Você vai comprar uma moto, vai sair de moto de lá, moto das melhores, e você vai ainda viver um processo de renovação na sua vida. E o meu livro está à disposição aí no Mercado Livre também, você pode adquirir. Em Um Mundo de Iguais, seja a diferença. Então, o Camilo Motos é o meu parceiro. Então você vai chegar lá, vai dizer que viu no programa, eu vi no programa, o pastor Johnny disse para mim vir aqui, preço especial, condições diferenciadas, se fechar negócio, ainda leva o meu livro de presente para sua casa. Quer coisa melhor do que isso? Não existe nada melhor do que isso, né, gente? Então, procura lá, Camilo Motos. Estou aqui com o pastor Rangel e a pastora Adriana. Já estamos num bate-papo muito legal aqui, muito bom. E eu terminei o último bloco, pastor, fazendo uma pergunta que é sobre como pastor, vocês que têm já essa vida, né, no pastoreio, como o pastor faz para que a visão consiga ser espalhada por toda a igreja, para que os líderes também consigam pegar a essência da igreja, a cultura, porque cada igreja tem uma cultura, né? E essa cultura, como que a gente faz para a gente espalhar para todo o povo aí? Então, nós trabalhamos com célula. Ok. Quando nós conhecemos o M12, o que nos chamou muita atenção foi ser muito parecido com Casados para Sempre. Porque o Casados para Sempre a gente trabalha com 5, 6 casais, né? 5 casais de aluno, mais um líder em treinamento. São 12 pessoas. E o M12 também trabalha com 12 pessoas. Então, os pastores trabalham com os seus 12, cada um dos 12 trabalham com mais 12. Então, você consegue replicar tudo o que você quer passar para o restante da igreja através das células, passando de grupo em grupo. Então, você passa para o primeiro, que passa para o segundo, que passa para o outro, e sempre com um material de apoio, apoiando isso para que não se perca nada no processo. Tá, e a ideia seria o quê? Cada discípulo ter 12? É isso? Na realidade, é o seguinte, trabalha sempre de casal. De casal. De casal. Tá. Então, na verdade, a questão do número 12 é uma especificação do MIR, né? Perfeito. Porém, hoje do M12, você também tem outras variantes de célula. Mas o cerne para nós funcionou com a célula. Por quê? A célula você tem uma cultura do discipulado, como eu havia falado anteriormente no outro bloco. E isso foi um diferencial para que a igreja tivesse o mesmo pensamento. Né? Por exemplo, hoje na nossa igreja em São Paulo, pastoreadas pelos nossos pastores Kleber e Beth, um grande abraço, são amigos, e estão hoje com uma igreja totalmente renovada daquela que nós deixamos para eles. Entendi. Que isso acontece. A Bíblia diz que mudou o profeta, mudou a lei, né? Sempre tem essa questão. Mas o discipulado é importante, Johnny, porque você não precisa ou não teria a importância apenas do cuidado,
mas da atenção. Perfeito. Né? Tem uma frase que diz que tudo que você prioriza cresce. Então, com o M12, nós aprendemos, porque um líder de célula, ele também deve ser discipulado pelo seu líder. Ele sempre vai ter um líder para discipulá-lo. Que é olhar e falar assim, poxa, hoje eu não estou bem. Quem que eu vou procurar? Perfeito. É esse vácuo do dia a dia, esse momento do dia a dia que a mente trava, né? Que você começa a ter dúvidas, que você começa a pontuar coisas e fazer contas de algumas coisas que às vezes não precisava, que você tivesse um apoio de uma outra pessoa para te ajudar na caminhada. E quando você faz isso em pequenos grupos, PG, CG, célula, na nossa igreja nós chamamos de Talmidim, a célula, né? Que fala discípulos, né? Ela vem dessa palavra de discípulos. Em pequenos grupos você começa a formatar a igreja no mesmo sentido. E replica o pensamento. E replica o pensamento, onde eles começam a ter a mesma... Eu sempre gosto dessa palavra de alinhamento de visão. Ótimo. O líder, Deus deu uma visão ao líder. Amém? Deus deu uma visão. Quando Deus chamou Abraão, ele deu uma visão a Abraão. Sai da terra da tua parentela que eu vou te mostrar um caminho. Então a visão dele era caminhar. A visão de Abraão nunca foi conquista. Foi caminhar. Quando ele chegou na terra, Deus mostra o cenário para ele depois que Ló se afasta dele. Deus fala, olha para a direita, olha para a esquerda, tudo isso eu te darei. Ali veio a recompensa. Mas a visão de Abraão era caminhar com o Senhor e confiar nele. Isso é visão. Quando Paulo escreve dizendo, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, Paulo está ensinando um discipulado, de transmitir aos seus discípulos aquilo que ele aprendeu. Então, quando nós falamos do Casados para Sempre, porque o Casados para Sempre, ele é todo pessoal, é todo orgânico, né? Nós raramente passamos vídeos, a não ser vídeos de uma coisa ou outra, mas ele é orgânico, ele é o nosso testemunho de vida. Entendi. Mais usado material para transmitir isso aos casais, né? Hoje nós já estamos com 25 turmas formadas durante esse tempo, imagina, cada turma dura 4 meses, né? Não dá para ser muito rápido. Então nós temos 25 turmas formadas, N replicações, né? A gente fala que a gente tem bisnetos, tataranetos, sim. porque a gente formou um líder, que formou outro, e assim foi adiante. Novamente com essa mesma visão. Casados, por exemplo, Casados para Sempre, por exemplo, teve a visão com Mike e Marilyn Phillips, lá na década de 80. Sim. Quando Deus passou aquilo para ele, e hoje nós estamos aqui no teu videocast falando dessa mesma visão. Qual foi a importância? Alinhar a visão. Perfeito. Quando você sabe de onde você vai, né? Tem aquela máxima que diz, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas quando você tem uma direção para seguir, a igreja segue junto com você. Tem a mesma visão, tem o mesmo segmento de fé. Você não precisa se esforçar para que o Senhor cumpra o ID na sua vida, porque o ID é dele, não é nosso. Uau. Hein? Não sei se muito foi bom, muito bem fez. colocado. Pastor, e dentro hoje dos Casados para Sempre, a gente vê que quando se fala de casamento hoje, parece que está meio assim banalizado o negócio. Né? Porque, casamento, até que a morte separe. Como assim até que a morte separe? Parece que é meio assim estranho, né, para o mundo secular. Até mesmo hoje dentro das igrejas também, né? Porque tá uma bagunça esse negócio. E quando se fala do Casados para Sempre, existe realmente essa possibilidade do casamento ser um casamento duradouro, pastor? Sim, total. Quando duas pessoas resolvem ficar juntas, o casamento é escolha. Né? Como eu escutei a pastora Vivi falando ontem, que ninguém está junto com outra pessoa por forçado. Você está porque quer, você escolheu. Né? Não é como antigamente, não, você vai casar com essa pessoa obrigado, aqui, é obrigado. Não, você escolheu. E aí cabe alinhar, antes do casamento, paternidade, né? Como vamos criar os filhos e fazer todo esse alinhamento. Nós caímos de paraquedas no casamento, então nós não tivemos nenhum tipo de alinhamento. E, assim, eu estudei para ser advogada, estudei para ser contadora, estudei para ser administradora, mas eu não estudei para ser casada. Eu fui estudar para ser casada no decorrer do casamento. É como trocar o pneu do carro andando. Então, a gente fez essa troca com o carro andando e, graças a Deus, deu certo. Deus deu boa. Trocar com o carro andando. E é isso, assim, hoje eu sei que o Rangel, ele não é só o meu marido. Ele é o meu companheiro, ele é meu sócio, ele é meu melhor amigo, ele é meu confidente, ele é meu apoiador, é o meu maior incentivador. Uau. Admiro ele,
Assim, o amor não consegue sobreviver sem admiração, sem respeito. Então, para os solteiros, antes de casar, veja se você realmente admira. Se tem alguma coisa que você fala assim, nossa, ele é meu herói, sabe? Ele é o cara. E não é assim, é o cara porque é bonito, né? É o cara porque tem um corpão. Não, é o cara porque ele tem uma cabeça show. Mas eu tenho tudo isso, né, amor? É saber que, assim, acontece alguma coisa na minha vida, ele é o primeiro que eu quero contar. Sim. Eu tenho que correr para ele e falar assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, e seja coisa boa, seja coisa ruim. Quando eu preciso de um conselho, é nele que eu busco. Então, essa cumplicidade não se acha hoje nos casamentos. E é o que a gente precisa buscar para dar certo. Para dar certo, né? E aí o casamento vai ser realmente casamento. Para toda a vida. Duradouro. Não me vejo sem o Rangel. Sim, bom. Isso é muito bom. Ô pastor, dentro disso que a pastora acabou de falar agora, a gente vê que no casamento tem alguns desafios que a gente vai enfrentando, né? No decorrer do tempo, vai enfrentando algumas faltas. Eu gostaria que o pastor falasse algumas coisas a respeito das faltas que podem realmente prejudicar o nosso casamento. Sim. Mas calma, vamos para mais um intervalo comercial e nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast Renovamente. Gente, quando o papo é bom aqui, o tempo voa, sabe? Passa muito rápido e como é bom, a gente está aprendendo. Você está gostando? O programa tá bom, ótimo, excelente. Tá excelente, eu sei disso. Eu sei que você está gostando, porque você gosta do nosso videocast toda sexta-feira aqui, abençoando a sua vida. Deixa eu mandar um abraço aqui para outro apoiador do nosso videocast, pessoas que têm nos ajudado a permanecer, a continuar. Gente, obrigado pela parceria de você que é um apoiador do nosso videocast. A transportadora, a Ubicanca Transportadora. Agilidade na entrega, qualidade na entrega, procure lá. Transportes Bicanca Transportadoras. Eu tenho certeza que o atendimento será diferenciado. Um abraço para o nosso amigo Daniel, um abraço para a Fernanda também. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado pela parceria, tá bom? Que Deus abençoe. Gente, pastor, nós terminamos o último bloco aqui, eu fiz uma pergunta a respeito do relacionamento, algumas faltas que temos nos relacionamentos, mas antes eu gostaria que o pastor apresentasse um pouquinho pra gente sobre o casado material aqui que a gente tem, Casado para Sempre. Como é que funciona isso aí, pastor? Fale para nós. O Ministério do Casados para Sempre, na verdade, ele pertence a 2 igual 1 Brasil, né? Antes chamava MMI, que é uma sigla em inglês, né? Que é Minister Marriage International. Mas hoje ele, por conta do ministério, tem alguns países que ministério só serve para a política. Entendi. Então botaram 2 igual 1 Brasil, ou 2 igual 1 Estados Unidos, 2 igual 1, Entendi. Que ele funciona no mundo inteiro. Aqui em Santa Catarina, nós estamos sob a coordenação do pastor Arthur e pastora Fátima, né, que são da Assembleia de Deus, e são da cidade do Rio Grande do Sul. Eles tomam conta, né, do estado do Rio Grande do Sul, eles tomam conta da nossa regional. Então, nós cuidamos aqui da nossa parte sul, né? Nós fazemos parte da coordenação, somos líderes de Casados para Sempre, nós somos treinadores de líderes dos cursos Casados para Sempre, One e Paz para Toda a Vida. E essa equipe, ela cuida dessa mentoria para essas igrejas, porque os cursos do 2 igual 1 Brasil, ele não tem denominação. Entendi. Não tem. Não existe uma igreja que é dona do curso, muito pelo contrário. Ela entra em qualquer cenário, ela é totalmente subsidiada pelos pastores. Né? Os pastores são autoridades máximas na igreja e nós apenas ali somos auxiliadores para o trabalho pastoral. Tá? Okay. E nos cursos 2 igual 1 Brasil, nós temos 3 cursos que são fornecidos. Nós temos o Casados para Sempre, a pastora Adriana vai mostrar aqui o manual do Casados para Sempre.
ela tem esse farol, né? Se você buscar, tem uns faróis na Bélgica que mostra esse farol, onde as ondas batem direto, assim, por minuto, 30 vezes. É terrível lá. E ele tem esse cenário porque os casamentos, quando chegam para nós, são realmente isso, sendo açoitados de todos os lados. Nossa. Então, o curso Casados para Sempre foi o precursor de todos os cursos 2 igual a 1 Brasil. O Casados para Sempre é um curso que tem 14 semanas de duração, por volta de 4 meses. São 5 alunos por vez e um líder em treinamento. Não dá para colocar mais gente, porque ele é um curso intensivo. Ele cuida do casal nos mínimos detalhes, né? Nós temos um encontro semanal de 2 horas a 2 horas e meia com esse casal na nossa residência, na nossa casa. Perfeito. Eles vão para nossa casa, nós cuidamos deles lá e cada casal tem a sua atenção dispensada. Como eu falava, tudo aquilo que você prioriza cresce. Então nós tentamos mudar a mentalidade do casal dentro do curso Casados para Sempre para que eles se olhem como prioridade. E aí sigam pelas 14 semanas. São 13 lições que são tratadas em 14 semanas, que a 14ª semana é a semana do último compartilhamento e a semana de formatura. Tem capelo, é lindo, é um cerimonial maravilhoso. Após isso, nós temos o curso One, que é o curso preparatório para noivos. A pastora Adriana falou que a gente não se prepara para casar, se prepara para ser advogado, se prepara para ser médico, professor, ou a profissão que escolha, mas não se prepara para ter um relacionamento. E às vezes o relacionamento é aquilo que te leva que te conduz à vida. E o curso One, ele trata de 3 áreas no relacionamento. Ele cuida de você como filho, de você como indivíduo e você como futuro marido e futuro esposo. Ele cuida na área de finanças, cuida de traumas que foram deixados, para que você entre no relacionamento completo. O curso One, ele tem 10 semanas de duração, também 6 casais. 3 primeiras aulas, os meninos ficam comigo, as meninas ficam com a pastora Adriana, que nós tratamos realmente, prontamente ali, coisas do seu dia a dia, e aí eles seguem juntos nos restantes dos cursos, né? O curso One dos noivos, ele visa transformar a pessoa realmente em para se somar ao outro. Porque quando você pega uma pessoa pela metade, uma pessoa já com traumas, com várias debilidades que foram largadas ao meio do caminho, você não tem o somatório inteiro. Você divide. Porque quando você pega 1,5 mais 1,5, não vai dar 2. Né? Eu peguei meio mais meio, vai me dar 1,4, né? 1/4. Então, eu não posso pegar uma pessoa que não seja inteira e colocar no casamento e achar que ela vai somar com a outra. Essa pessoa, primeiro, ela precisa se consertar, ela precisa se conhecer, saber quem ela é como indivíduo, ser feliz com ela mesma, para daí conseguir entrar num casamento para conseguir fazer o outro feliz. Porque eu não consigo entrar num casamento com partes de mim faltando, uma pessoa infeliz, e falar, não, eu vou casar para ser feliz. Você não vai ser feliz. Você precisa entrar no casamento para fazer o outro feliz. Então, eu primeiro preciso estar feliz comigo. Ótimo. Eu preciso estar inteira. Eu estando inteira, eu consigo somar dentro do casamento. Precisa estar curado para entrar no relacionamento curado. Eu entrei num casamento arrebentado. Sim. Traumas, vícios, uma vida sem Deus antes de me converter, quando conheci a Adriana. Mentira era o que rolava. Nós vamos falar daqui a pouco sobre falta de transparência, era o que mais acontecia. E por último, que para nós é o nosso preferido, que é o Pais para Toda a Vida. Ele trata realmente de criação de filhos. Só para você entender, eu tenho um filho de 28 anos, uma de 26, e de 26 e uma de 23 anos. Os 3 moram em casa. Escolheram estar em casa. Né? É uma escolha deles. E a criação de filhos, ele demonstra, primeiro, ele trata você como filho, como você foi filho. Às vezes nós replicamos traumas na nossa vida que passou do nosso avô para os nossos pais tentaram passar para nós, e assim vai. Aquela velha desculpa, meu pai era assim, minha mãe era assim. Sim. E a gente tenta cessar com isso para que você viva como um indivíduo. Cada um de nós somos indivíduos únicos, e nós temos o direito de ser. E o Pais para Toda a Vida, ele trata de áreas de nós como filhos, para que nós possamos realmente ser pais que Deus sonhou
Porque nós temos que entender que os filhos são herança do Senhor. Que nós estamos apenas aqui como mordomos cuidando daquilo que Ele nos deu. Amém? Esses 3 cursos que a gente ministra, também 10 semanas, tá? Paz para toda a vida, o manual é esse aqui, também 10 semanas. E diferente dos outros, os filhos também têm os seus manuais. Entendi. Porque ele não trata só o casal, ele trata a família inteira. Também de forma pessoal, de forma orgânica, cuidando uma semana após a outra, avaliando o casal, voltando às vezes em algumas questões que não foram consertadas para que eles saiam desse momento prontos. E talvez tenham que repetir o curso, porque algumas coisas ficaram para trás. Ele não é para ser um curso fechado. Me ajuda aí. Começou, terminou e acabou. Não volto mais, não. É para que ele é um manual. É um manual. Para que a vida por exemplo, seja eu não sou casado nem sou noivo. Sim. Mas eu tenho uma mentalidade para frente que eu gostaria de realmente aprender sobre o que é ser um noivo e depois o que é ser um casado. Como que é essa vida. Eu posso fazer o curso ou não? O curso de noivos, namorados com intenção de casamento podem fazer. Não precisam estar noivos com aliança. Entendi. Por exemplo, eu e a Adriana estamos namorando já há uns 6 meses, falando, não, daqui vai dar uma coisa, mas eu preciso conhecer. Tanto que nós temos uma frasezinha que às vezes dá medo em quem faz o curso com a gente. Porque a gente diz que a gente vai acabar o noivado deles de uma forma ou de outra. Sim. Aí eles arregalam o olho. Fica tudo ai. Acabar com o noivado levando eles até o altar, ou no meio do curso eles realmente vendo que aquilo que os uniu não consegue levar eles para frente. Porque muitas vezes os que uniu eles para ser noivo não uniu eles para serem casados. Parece uma incoerência isso, mas isso é real. Faz sentido. Nós já tivemos casais que no meio do curso viram que não era para casar. Ficaram, falaram, não, nós não vamos casar, vamos com data marcada, seguraram o casamento por mais 6 meses. O casamento, viram que não era aquilo. Hoje estão casados com pessoas, estão felizes, estão tranquilos, que não era aquilo. Porque, querido, nós temos que entender, quando um casamento é quebrado, diante do Senhor, uma aliança é quebrada. A palavra de Deus diz que ele foi testemunha no meu relacionamento. Né? A Bíblia fala, pois eu fui testemunha na sua mocidade, a qual você foi infiel. E ele não fala de infidelidade como adultério, ele fala de infidelidade de não levar o relacionamento a sério. Na quebra da aliança. Na quebra da aliança. Sim. Amém? Sim. Porque nós mostramos no Casados para Sempre, a Bíblia fala lá em Malaquias, a gente acha que o livro de Malaquias só fala de dinheiro, mas ele fala sobre os sacerdotes, sim ou não? Sim. Lá em Malaquias ele diz o seguinte, porque eu, o Senhor, abomino o divórcio. Eu abomino o divórcio. E tenho indignação do homem que faz tal coisa, porque naquela época só o homem podia se divorciar, a mulher não podia. Mas quando a Bíblia fala que Deus abomina, porque ele volta lá em Gênesis, quando Deus fala, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Perfeito. Quando os dois se unem para ser uma só carne, Deus solda essa carne. Entende? Perfeito. 2 metais juntos, passa-se uma solda nele. Você quebra de um lado, quebra do outro, mas na aliança que Deus formou, ela sempre vai estar grudada. Por isso que nós temos hoje um grande índice, depois da pandemia, então, a igreja mudou depois da pandemia, tudo mudou. Relacionamento mudou depois da pandemia, muitos relacionamentos que no meio eles estão quebrados na área financeira, estão quebrados na falta de comunicação, estão quebrados na área do sexo, mas tem uma coisa que segura eles ainda. E tem casais que não permitem que essa área segure e cure o resto, e acabam se quebrando por vez, né? Mas você tem perguntas? Tá, essa relação que o pastor falou agora, tem uma pergunta que vai ficar para outro bloco, mas o pastor falou ali sobre Deus realmente abomina o divórcio, né? Isso. Em si. Malaquias 2,15. Perfeito. Uma pessoa que hoje, ela divorciou, ela acabou lá o casamento, abuso, alguma coisa aconteceu, adultério e tal. Essa pessoa, ela pode casar de novo, pastor? Sim. Calma. Espera um pouquinho. Vamos para mais intervalo comercial e nós já voltamos.
de volta com o videocast novamente. Gente, terceiro bloco já. Quarto, melhor dizendo, né? Terceiro já foi. Quarto. Tá vendo como passa rápido? Claro, porque quando o assunto é bom, tem conteúdo no negócio, a coisa voa, o tempo voa. Já faz quase uma hora que você tá comigo aqui e você nem percebeu, não é verdade? Ainda mais nesse friozinho aí, né? Falando sobre relacionamento, nada melhor do que estar abraçadinho com a nossa pessoa amada, aquela que Deus confiou a nós. Então fica muito à vontade aí, estamos no último bloco agora, sem mais demoras, e já vamos diretamente para a última pergunta que eu fiz para o pastor e para a pastora. A respeito do divórcio, pode divorciar, pastor? Biblicamente, não. Porém, nós vivemos no tempo da graça. Então, a primeira coisa, se arrepender pela quebra da aliança. Eu quebrei uma aliança não somente com o meu cônjuge, eu quebrei uma aliança com Deus. Então, eu preciso me arrepender pela quebra da aliança. Ah, mas ele batia em mim, ele era um grosso, ele fazia, acontecia. Independente. Eu não vou pedir perdão para o outro. O outro ocasionou a quebra. Porém, eu preciso pedir perdão a Deus pela quebra da aliança. Ótimo. Eu preciso me consertar com Deus por ter quebrado essa aliança. Consertei. O Senhor preparou uma pessoa. Eu vivo no tempo da graça. Então, eu posso me casar novamente. Mas me casar para não me divorciar. Sim. Né? Não Sim. como todo mundo hoje fala, como nós nos casamos na época. Se der certo, bem, se não der, separa. Não, eu tenho que casar entendendo que é uma aliança com Deus que eu estou fazendo. Me permita. Quando nós casamos pela primeira vez, a gente tem 100% de chance de dar certo. Sim. Quando nós divorciamos uma segunda vez, divorciamos a primeira vez, nós temos 50% de chance de dar certo. Real. E se divorciamos a segunda vez, 25%. E assim vai diminuindo. O que a pastora falou aqui tem que ser bem entendido, que nós somos contra o divórcio. O nosso trabalho aqui é lutar contra o divórcio. É pegar o relacionamento que está o mais deteriorado possível. E já pegamos. E já pegamos. Sim. E juntamente com o casal, e claro, com Deus em cima de tudo, que esse casamento seja renovado. Perfeito. Se ele seja restaurado. Nós trabalhamos sobre restauração de casamentos. A pergunta do senhor foi bem enfática, né? Nós somos advogados, então divórcio para nós é natural, ainda que eu não faça no meu escritório, tá? Porque seria uma incógnita, né? Você pregar uma coisa e fazer viver um outra. curso, tá liderando o curso. Sim. É vantajoso, mas a gente cuida. Claro que nós olhamos esse cenário da seguinte forma, pastor. Não teve jeito, separei, vou embora, não quero mais e tal. Hoje nós entendemos que a liberdade das pessoas são isso e pronto, acabou. Mas para chegar nisso, nós temos um pilar que ele é quebrado. Nós temos áreas que são deixadas deteriorar que chega no divórcio. O divórcio não é uma gota que caiu no copo, ela é a última gota que caiu nesse copo. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos olhar para o copo. Às vezes, o não olhar para o copo acontece de cair a última gota. Entendi. E se chegou a isso também, ao divórcio, eu acredito que é porque faltou algumas coisas no meio do caminho. Correto. Né? Em relação a isso, o que vocês têm para falar sobre um casamento que pode durar muito tempo? O que falta no meio do caminho dos casamentos, pastor? Eu começo, tu conclui? Pode ser? Pode ser. Casamento, nós temos uma palestra, que a gente já palestra ela há 15 anos, tá? Que chama Pare e Olhe e Escute. A gente trabalha sobre os 3 pilares do casamento. Né? A gente trabalha sobre comunicação. E quando você tem comunicação, ela abre para a transparência e ela abre para o perdão. O maior problema dos relacionamentos hoje não é na área sexual, não é na área financeira, não é... N coisas. N coisas. É comunicação. Quando a comunicação perde no relacionamento, seja ele sociedade, seja ele casamento, seja ele amizade, em todos os sentidos. Quando a comunicação se interrompe, aquilo para. Se você hoje pegar uma rama de uva e cortar o ramo que floresce lá, aquele cacho de uva vai secar, porque ele perdeu a comunicação. Nós estamos falando aqui, se cortar esse fio de microfone, eu vou... Sim. E eles não vão me ouvir porque vai perder a comunicação. Então, o que falta hoje, o que está levando os casamentos a divórcio, levando os casamentos à separação, é a falta de comunicação, a falta da transparência e a falta de perdão. Como é que se perde a comunicação?
Pode falar, pastora, tudo não deixa. Então, as pessoas, primeiro, a gente precisa entender que nós não falamos a mesma língua. Homens e mulheres falam de formas diferentes, de maneiras diferentes, e interpretam também, recebem essa mensagem de maneiras diferentes. Sim. Então, muita reclamação que nós temos das mulheres é que porque o meu marido não me entende, meu marido não me escuta, não me dá atenção. Tá, mas você está falando do modo correto? Porque muitas mulheres querem falar com o marido quando ele está assistindo um jogo de futebol. Ele não vai te escutar. Sim. É porque ele valoriza mais o jogo de futebol? Não, porque você não chamou a atenção dele o suficiente para ele prestar atenção no que você está falando. A gente, quando é criança, quando a gente vai falar com o pai e com a mãe, a gente fica chamando até que o pai e a mãe olhem para que a gente venha falar. Sim. E aí, quando chega ali nos 12, 13 anos, as meninas e os meninos se separam, né? Começa o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha. E aí os meninos, com aquela vasta comunicação de 3 palavras... Amigo! Tem um tipo de comunicação, desenvolvem um tipo de comunicação. E as mulheres, com o nosso rico vocabulário, falamos tudo ao mesmo tempo e todo mundo se entende. E aí, quando voltam a se unir, começam os relacionamentos, né, na juventude... Eles perderam o que tinha na infância de chamar a atenção do outro para falar. Sim. E o homem, ele foi feito por Deus para prestar atenção em uma coisa de cada vez. Porque o homem foi feito para caça, para ir atrás do mantimento, da provisão. A mulher, pelo contrário, ela foi feita para cuidar do lar. E, ao mesmo tempo que ela cuidava do lar, ela olhava em volta a cultura, a plantação, né? A parte agro. Então, ela tem que ter uma visão ampla, porque ao mesmo tempo que ela está cuidando da casa, do filho, ela tem que olhar em volta se não está vindo nada para atacar o seu lar. Então, a mulher tem uma visão ampla e o homem tem uma visão focada. Então, quando você vai falar com seu marido, você precisa saber que realmente ele está te olhando. Não gritar, porque a nossa voz, quando a gente grita, ela fica fina. O ouvido do homem fecha com essa voz estridente. Então, você precisa, quer que seu marido te escute, fale baixo, fale com mansidão. Então, a mulher, ela não pode ser um gorila gritando dentro de casa. A mulher tem que ser mansa. Ela ser tem mulher, que né? Ser mulher, ser feminina. E isso tem se perdido. E o homem também não pode ser o bruto, né? O homem, ele precisa ter a voz mais... grossa. Ao mesmo tempo que a mulher precisa... grave, né? Sim. Ter o timbre... O tom, Isso, o timbre mais baixo, porque daí ele consegue comunicar melhor e chamar a atenção da mulher. Isso é científico. Na década de 60, a Globo começou com o Jornal Nacional. Mas, antigamente, a comunicação do Jornal Nacional era a comunicação dos derby. Olha, bom, repórter Edson. Lembra que era dessa forma? Sim. E eles não tinham nenhuma mulher assistindo o jornal. O jornal era totalmente assistido por homens. Só que as mulheres ficavam em casa. Sim. As mulheres ficavam em casa e não assistiam. Quando eles entrevistaram e viram nos Estados Unidos que os locutores, os apresentadores, tinham uma voz um pouco grave. E aí veio o Sérgio Chapelin e veio o Cid Moreira, dizendo, boa noite. A hora que ele começou, boa noite, as mulheres vieram para a tela. Olha que só. aquela voz aveludada chamou a atenção delas. Sim. Esse timbre de voz no relacionamento chama a mulher um interesse dizendo assim, eu tenho alguém que sabe que está comigo. Eu costumo dizer na nossa palestra que um homem que sabe falar no ouvido da mulher a palavra certa, ele tem as coisas boas. Verdade. Se ele chega num dia frio e diz assim, amor, pega um copo de água para mim, ela vai dizer, vai você. Não é? Sim. Agora, se ele chega no ouvidinho dela e diz, meu amor, pega um copo de água para mim. Ela levanta, traz água, se bobear, faz um bolo e traz para você também. O homem tem tudo. Eu trato de homens individualmente, né? Sim. Eu tenho lá o papo reto para homens, que eu chamo de mal acabados, e eu falo com ele o seguinte, o homem só não tem o que ele quer da mulher por ele não saber falar com a mulher. Muito real. O homem que conversa, que a mulher sabe quem ele é, ele sabe falar da forma correta, ele tem. Nós temos que entender que temos 2 papéis aqui.
A Bíblia diz que que a mulher foi feita para o homem como uma ajudadora, uma auxiliadora. Sim. Quem ajuda é aquele que já está fazendo uma missão. Entende? O homem que abre mão da missão que ele faz e a mulher tem que tomar a missão disso, os papéis são invertidos, dentro do relacionamento acaba a comunicação. Bagunça tudo. Comunicação, ele abre a porta para transparência. Quantos casamentos hoje, onde a mulher não conhece o relacionamento do marido, onde o celular é bloqueado, onde se a mulher pegar o celular do marido, vai ver pornografia, onde o marido não pode pegar o celular da mulher porque ele não sabe o que sai dali. São duas pessoas longes uma da outra, porque acabou a comunicação e eles começaram a se esconder. A primeira vez que o homem deixou de ter comunicação com Deus e começou a ouvir outras coisas, ele teve que se esconder. Faltou transparência. Lembra do jardim? Adão, onde tu estás? Sim. Por que tu te escondeu? Aí ele tem que explicar para o Senhor o que aconteceu. A falta de comunicação faz você se esconder no relacionamento. E quando você sabe se comunicar da palavra certa, da forma certa, do idioma certo, vocês começam a ser transparentes um para o outro. Existe uma palavra que diz assim, que não pode haver sinceridade. Sabe sinceridade? Não pode haver sinceridade sem haver transparência. A sinceridade vem da frase, em latim, sine cera, onde os escultores faziam esculturas e no formão ficava buracos, sim ou não? O que eles faziam? Eles pegavam uma cera e passavam nesses buracos para ela ficar mais homogênea e bonitinha. Quando você tinha um grande escultor, uma grande pessoa que fazia um trabalho legal, ele pegava essa estátua e passava no fogo. A cera derretia. Ele era um artista que tinha uma escultura sincera, uma escultura sincera. Então a sinceridade, ela não tapa buracos. Uau. A sinceridade realmente ela transparece quem você é. Meu Deus. E quando você comunica no relacionamento, quando você tem a comunicação dentro do relacionamento, você pode ser transparente. Uau. Não há nada melhor, Johnny, do que você chegar na tua casa, que sabe quem você é e te recebe da forma que você é. Estar nu e não se envergonhar. Estavam nus e não se envergonhavam. É sobre isso. Meu Deus do céu, gente, faltou tempo para nós aqui, o tempo passa muito rápido. Mas, pastor, deixa o seu arroba, pessoal, quiser entrar em contato. E, gente, é necessário isso. Você que está vendo, quer aprender, você precisa disso. Por favor, pastor. Claro. dr.rangel de Farias no Instagram. Tá. dr.rangel de Farias lá no Instagram. Nós iniciaremos uma turma agora em agosto do Casados para Sempre. As inscrições estão abertas. Pode me chamar lá, manda um inbox para mim, manda um direct. Manda um direct lá, a gente dá os caminhos de como vai ser feito. Uau, muito bom. Pastor, obrigado pela presença de vocês aqui. Falta tempo, né? A gente sabe que o assunto é muito bom. E muito obrigado pela disposição de vocês em servir realmente, né? Estar aqui aprendendo, conhecendo, ouvindo. E isso é bom demais e nos ajuda também a viver um processo de renovação da nossa mente. Gente, obrigado pela sua companhia. Não se esqueça que amanhã reprisa o nosso programa a partir das 11 horas da manhã e no domingo a partir das 6 horas da tarde. Então, final de semana inteiro, nós estaremos aqui para abençoar a sua vida. Tenha um final de semana abençoado, que Deus cuide de você e guarde da sua vida. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Tchau!